teacher, you're the great revelator. Você é o grande revelador, o grande mestre. And I thank you that where 2 or 3 are gathered Eu together, te agradeço porque onde existem 2 ou 3, there you are in their midst. ali também o Senhor está. And I thank you for the presence of the Lord in this house. E eu te agradeço pela presença do Senhor nessa I casa. thank you for the spirit of agreement in this Eu te house, agradeço pelo espírito de concordância the nessa spirit of casa. one accord in this O house. espírito de com o Senhor nessa And I casa. thank you that where you find the spirit of unity, E eu Lord, te agradeço porque onde o Senhor acha nothing espírito is de unidade, impossible with you. nada é impossível para o And Senhor. we give you the praise and all the glory. Nós te damos toda a Un glória e aplauso louvor. fuerte al Señor si lo cree en este día. Amen. Hallelujah. Why don't you turn around, hug somebody real quick, Pode dar abraço na pessoa do seu and tell them lado you're glad to see them in the house of the Lord e today. fala para ele que você está muito feliz de ver ele na casa de Deus hoje. Amen. Well, it's good to be with you here today. É muito bom poder estar aqui com vocês hoje. Great church. Uma igreja linda. I have the privilege of speaking at many Lagoinas. Eu tenho o privilégio de poder falar em várias lagoinhas. I am with you this weekend and next weekend for the school. Eu estava aqui ontem, vou estar aqui com o And pessoal do then Carisma the sábado following que 2 vem. weekends, E nos outros 2 finais de semana, I'll be at the Lagohina in eu Sarasota. vou estar na Lagoinha Sarasota. And then after E that, depois disso, I'll be at the Lagohina in eu Boston. vou estar em Lagoinha Boston. So it's awesome to be able to be around Portuguese believers in Então Jesus' é muito name. bom poder estar com cristãos brasileiros. Well, I'm from the Orlando, Florida area. Eu sou da área de Orlando, Flórida. I've been involved in full-time ministry now for 39 years. Eu tenho tido num full-time ministério por 39 anos. And I have been married for 38 E eu years. sou casado há 38 Amen. anos. Amém. I have 5 children, Tenho 5 filhos, 3 boys and 2 girls. 3 meninos e 2 meninas. I gave my life to Jesus in 1981 Eu entreguei minha vida para Jesus em 1981. while I was serving in the military in the U.S. Navy. Eu estava servindo no military. Las na Fuerzas Marinha. Navales. Amen. I was only 20 years old when I gave my life to Eu só Jesus. tinha 20 anos quando eu entreguei minha vida para Jesus. And I knew back then E eu sabia lá atrás that God had touched my life in a special way. que Deus tinha tocado a minha vida de uma forma especial. And ever since then, Desde isso, it's been an incredible journey with the Lord. tem sido uma jornada incrível com o Senhor. 44 years of knowing Jesus. 44 anos conhecendo o Senhor. And it's been great to be able to just see how the Lord is able to change lives. Amen. Tem sido lindo poder ver You como know, Deus muda vidas. one of my favorite verses in the Bible Dos meus versículos favoritos na Bíblia is Philippians é 1:6. Filipenses 1:6. You know, and I wrote a book and I signed the book always with that E eu scripture. escrevi um livro e sempre que eu assino eu coloco essa escritura. Because Philippians 1:6 says, "He that began a good work in you, Porque Filipenses 1:6 diz Amen. que aquele que começou a obra em você, he will perform it. ele vai terminar. He will perfect it Ele vai aperfeiçoar. unto the coming day of Jesus Até que Christ." Jesus Cristo volte. I have good news for you. Tenho boas notícias God para is você. not done with you. Amen. Deus não terminou o que ele tem We feito are na vida. all a work in Todos progress. nós somos um projeto em And andamento. so what God began to do in our E o lives, que Deus começou a fazer nas nossas He vidas, is finishing, ele vai terminar. He is completing, Ele vai and completar. He is E perfecting. ele vai aperfeiçoar. God did not make a mistake when He chose you. Deus não fez um erro quando He ele knew escolheu. what He was getting into. Ele sabia o que ele estava He fazendo. knew your Ele weaknesses. sabia suas He fraquezas. knew your Ele strengths. sabia as suas forças. He knew your Ele failures. sabe onde você He knew your falha. Ele temptations. sabe as suas But He tentações. also knew Mas ele também that sabia greater is He in us. que Ele é maior em Hallelujah. nós. Amém. Than anything that's in this world. Amen. que Ele é maior que qualquer coisa So nesse mundo. God is Amém? going to finish Então Deus vai sim what He terminar started in your o life. que Ele começou na sua And I'm a vida. testimony of that. E eu sou um testemunho disso. I can see how the Lord, Eu posso ver como you know, Deus, if you knew my past se você soubesse meu and the passado things that I was involved e in, as coisas que eu já me envolvi in the natural, no mundo it's just natural, not possible that God could do something. não seria possível Deus fazer algo. But God can take the broken Mas Deus pode sim pegar and o the quebrado wounded e o and machucado the ones that are cast e aside, aqueles que são deixados and de He's able to lado pick them up e Ele pode pegar and to isso heal them e curar and to restore them e restaurar. and to give them a destiny. e dar para Amen. eles um destino. How many of you amém? can say God has done that in your life? Quantos de vocês podem dizer que Deus fez isso na sua Amen. vida também? And so I know that God is not done with each and every one of E you. eu sei que Deus não terminou o que Ele está fazendo And em what He nós. started doing in this E o church, que Ele começou fazendo He's nessa going to igreja, finish as well. Ele vai terminar If you também. believe that, put your hands together, Você give the Lord a acredita shout of nisso? praise. Dá um aplauso ao Senhor. Well, if you have your Bibles with me, go to Matthew chapter 16. Se vocês estão com as suas Bíblias, pode abrir em Mateus 15. Matthew in chapter 16. Mateus 16.
I want to talk to us this morning in the short time that we have. Eu quero compartilhar com vocês no tempinho que a gente tem. I want to talk about Eu quero falar sobre the importance a of importância understanding de entender the equipping of the body of Christ. o equipar do corpo de Cristo. You know, when God called us, Quando Deus nos chamou, when He called your pastors, quando Ele chamou os seus He did not pastores, call your pastors Ele não chamou os seus pastores so that they would do everything para eles fazerem tudo that God put in their heart. que Deus colocou no coração deles. This is why Isso é a razão God gives a body do porquê Deus dá um corpo, or a group of um people grupo de pessoas to leadership, para a liderança, and that is to do the work of the para ministry. eles poderem fazer os trabalhos And do I believe ministério. that we're living in an hour E eu acredito que nós estamos vivendo uma that the hora Holy Spirit que o Espírito is Santo desiring to do quer a reformation. fazer uma We need a reafirmação. reformation A gente precisa de uma in the Church of reafirmação Jesus Christ na today. igreja de Jesus We Cristo. need the Holy Spirit Nós precisamos do Espírito to Santo reveal to us nos revelar what He is doing. que Ele está You fazendo. know, you can go to Você pode ir schooling para a escola and get trained e ser treinado and get educated e receber on how educação to make churches grow. como fazer igrejas There is a crescerem. system. Tem sistema para There is a isso. formula Tem uma fórmula within Christianity dentro do on cristianismo how to be a successful pastor. como você pode ser um pastor de sucesso. But how many of you know God's word says, Mas quantos de vocês sabem que my a palavra de Deus diz ways que are os not meus your jeitos ways. não são os My seus jeitos. thoughts Os meus are pensamentos not like your não thoughts. são seus As pensamentos. high and as far as the heavens are above the earth, São mais altos do que so are my ways higher than your Então, thoughts, o meu caminho é maior que o seu caminho. and my ways higher than your E os meus ways. pensamentos são maiores And I que os believe seus. that we're living in an hour Eu acredito que estamos vivendo uma that we hora have to define, que nós precisamos definir, not redefine, não redefinir, but to define the organic meaning mas definir o significado of orgânico what is the church. do que é a igreja. Who is the church? Quem é a What is the igreja? purpose of the church? Qual é o objetivo da Why igreja? did God Porque Deus bring you to New York City? te trouxe para New York What is City. your purpose? Qual que é o seu What is your objetivo? goal? Qual que é o seu You know, objetivo you and final? I, Você e eu, we only live in average a gente só vive numa of média. 78.7 Uma média de 78,87 7.8 years in America. anos I want na you to think média. about this. Eu quero que você The pense sobre average isso. lifespan in the United States of A America média de vida nos Estados Unidos is 78.8 são 78,8 years. You know, anos. the Bible says one day is like how long? A Bíblia diz que um dia é como o quê? One day Um dia is 1,000 years. são 1000 anos. Now, this is not a trick question. Isso não é uma pergunta para poder te That means confundir. 24 hours Significa que 24 horas is how many years? são quantos anos? How many? It's not a trick question. Não é uma pergunta para te One confundir. day Um dia is 1,000 years. são 1000 anos. 24 hours 24 horas is how many years? são quantos anos? 1,000. There's 24 Mil. hours in one day. 24 horas Right? em um dia, certo? All right. 12 hours is how many years? 12 horas são quantos dias? 500. 6 hours is how many years? 6 horas são quantos dias? 250. 3 hours is how many years? 3 horas são quantos dias? 125. So 125. one day, Então, I dia, wanted to figure out eu quis entender from heaven's da perspective perspectiva do céu how fragile quão frágil human life is. a vida humana You know, the é. Bible says A Bíblia diz our life que as nossas is like the vidas grass of the field. são como as gramas. In the morning, it rises up. De manhã ela But when the cresce, sun comes out mas quando o sol vem and there's no moisture, e não tem umidade, the grass withers and fades away. a grama morre. The Bible says our life is like the fog or the mist of the early A morning. Bíblia diz que a nossa vida é como a And neblina when da the manhã. sun comes up, Quando o sol vem, it disappears. some. So I wanted to know, Então eu quero saber, you know, according to that formula, de acordo com essa 24 fórmula, hours, 24 horas, 1,000 years. 1000 anos. What is 78.8 years in America? O que são 78 anos na You know how long América? it is? Sabe quanto tempo é? 1 hour, 1 hora, 54 minutes, 54 and minutos 47 e seconds. 47 segundos. That's how much time Isso é o tanto de tempo God has given you and I. que Deus nos deu. 1 hour, 1 less hora, than 2 hours. menos de 2 horas. Now, if you knew, Se você soubesse if I knew se eu that we were soubesse going to die tomorrow, que a gente ia morrer amanhã, I guarantee you eu te that garanto the next 24 que as hours próximas you 24 would live horas differently. você ia viver diferente.
Are you hearing me? Vocês estão me escutando? You would want to make sure Você quer that ter things were certeza good in your heart. que as coisas estavam bem You no seu would call your coração. family members. Você ia ligar os seus familiares. You would want to make sure Você queria ter certeza everything is in order. que tudo está em ordem. Why? Por quê? Because you're about to meet the King of Kings and the Lord of Porque você está Lords. prestes a conhecer o Rei dos Reis And e we o all Senhor want dos to Senhores. hear those E words. todos nós queremos ouvir aquelas palavras. Well done, thou good Bem and feito, faithful bom servant. e servo fiel. Amen? How many of you want to hear those words? Quantos de vocês querem When you escutar stand isso? before the Quando Lord, você estiver em frente ao Rei, what matters o que importa is not what your pastors say about you before the não é o Lord. que o seu pastor fala sobre você. When you stand before the Quando Lord, você está de your father, your frente de mother, Deus, o seu pai, sua your mãe, family, sua família, they can't speak up for you. eles não podem falar por What is você. going to speak up for us O que vai falar is por the você works são os seus that we have obras. done As obras que você for fez His glory. para a glória dele. Not for our glory, Não para nossa but for glória, His mas glory. para a glória dele. And I believe that we're living in a E eu day acredito que estamos vivendo um that dia we have to que understand nós precisamos entender we're que living nós estamos with a vivendo divine purpose. com I have objetivo news for you. divino. Eu tenho You are boas novas not para você. alive Você não está vivo to just enjoy 78 years. para curtir 78 anos. You are not alive Você não está vivo just so that you can have enough money in your retirement para você account, ter dinheiro suficiente para se your aposentar. 401k account, Sua conta de and to have your aposentadoria. dream E house. ter a sua casa dos If that sonhos. happens, that's wonderful. Se isso acontecer, é That is maravilhoso. not your Mas purpose. esse não é o seu Your objetivo. purpose, O seu my objetivo, purpose, o meu is to objetivo build the kingdom of é para poder God. construir Can I o hear reino an dos amen? céus. Posso escutar um amém? Now let's go to Matthew chapter 16. Agora a gente vai abrir em Mateus 16. Matthew in chapter 16. Mateus 16. Look with me, if you will, at verse number 1. Se vocês puderem abrir no versículo Did you want to put your phone down? You can. Okay. Matthew chapter 16 Mateus 16, and verse 1. versículo 1. Go ahead and read it if you can. Os fariseus e os saduceus aproximaram-se de Jesus e o puseram à prova, pedindo-lhe que lhes mostrasse um sinal do céu. Verse 2. Ele respondeu: Quando a tarde vem, vocês dizem, vai fazer bom tempo, porque o céu está vermelho. Jesus says, "You hypocrites, you know how to discern the face of the sky." I'm in Matthew 16, verse 1 and 2. Yes. So in verse 2, Jesus says, when it's evening, you can just interpret then, that's fine. In verse 2, Jesus says, in Matthew Versículo 2 16, diz em when Mateus it's 16, evening, you say, quando está de tarde você diz, it's going to be fair weather vai fazer tempo bom, because the sky is red. porque o céu está vermelho. And in the morning, you say it's going to be bad weather E de manhã você diz que o tempo vai estar mal, because the sky is red and threatening. porque o céu está vermelho. And then Jesus E said Jesus disse to the Pharisees, para os fariseus, "You hypocrites, vocês hipócritas, you know how to discern você sabe como the face of discernir the sky." o céu. But watch this. Mas escutar essa You parte. can't discern Mas não sabem the signs interpretar. of the times. Os sinais If dos there was ever any people Se tinha um povo that knew que the soubesse hour they were living in, a hora que eles estavam vivendo, it was the Pharisees. eram os fariseus. They had no excuse. Eles não tinham nenhuma They desculpa. knew the law. Eles sabiam a They lei. knew the writings of the Eles prophets. sabiam as And they profecias. knew Eles sabiam that in their que lifetime, na vida deles Messiah was due to show o up. Messias viria. They knew that. Eles sabiam But the disso. problem Mas was o problema when era Jesus revealed que himself quando Jesus se and he revelou, manifested e ele himself, se he manifestou, did not come ele não veio like they imagined. como eles imaginaram. They were expecting Eles estavam esperando a king rei, like David. como I Davi. mean, they knew the scriptures Eles sabiam as that the escrituras Messiah que o Messias would be a son of David. seria o filho de Davi. And so they were expecting Então eles estavam esperando someone that would come as a king, alguém que viria como rei, someone that would come with a sword, alguém que viria como uma someone espada, that would come with an army, alguém que viria com march into exército, Jerusalem marchando até and set Israel free Jerusalém e libertar from Israel Roman rule. dos romanos. But what they got Mas o que eles Hear me receberam, now. me What escuta they agora, got o que eles receberam was not a man não foi homem with royal garb com roupas and a sword. reais e uma What they espada. got O que eles receberam was a man foi homem dressed as a shepherd. com roupa de pastor. He didn't have a sword, Ele não tinha uma espada, he had a shepherd's staff. ele tinha um cajado. He didn't come riding into Jerusalem on a war Ele stallion. não veio para Jerusalém em um cavalo. He came riding on a donkey. Ele veio em cima de um burro. And because of that E image, por causa dessa they imagem, chose eles to escolheram reject him. rejeitá-lo.
And they had no excuse. E eles não tinham desculpa. Because they had the writings of the prophets. Porque eles tinham as They profecias knew what the escritas. Bible said. Eles sabiam o que a Bíblia But they dizia. chose to believe Mas otherwise. eles escolheram acreditar em And outras I coisas. believe that even today, Eu acredito que até we're living hoje, in an hour a gente está vivendo that numa we're not hora able to discern. que a gente não consegue When I discernir. say we, Quando eu I'm digo talking nós, about the Western Eu Church. estou falando da igreja do... The Western A Church igreja dessa parte For the dos most Estados Unidos, a maior parte, is lukewarm, é morna. is complacent. É mais ou menos. She's asleep. Tá dormindo, tá She's apagada. content with what she Tá has. feliz com o que Are you tem. hearing me? Vocês estão me escutando? And that's not Isso não é where the condition of our heart should be. a condição que o nosso coração This deveria is estar. why Essa é a razão Jesus said, porque Jesus I'm going to disse send you another comforter. que eu vou te mandar aquele que te I'm going to conforta. send you another helper. Eu vou te mandar um ajudador. Because he knew Porque ele that you and sabia I would need help. que você e eu precisaríamos de He knew ajuda. the spirits of temptation that Ele we would have to deal with. sabia os espíritos de tentações que a gente ia ter He que lutar knew what contra. hell was going to throw at Ele us. sabia o que o inferno ia And jogar so contra he nós. said, Então ele disse, I'm going to send you eu vou enviar para você another helper. ajudador. And in the Greek, E no grego, it actually means this. significa isso. I'm going to send you another helper just like me. Eu vou te enviar um ajudador que é You como see, eu. the Os disciples, discípulos, as long as they knew they could feel se eles Jesus, pudessem sentir as they could Jesus, sense eles Jesus, podiam they sentir could Jesus, smell him, eles podiam sentir o they cheiro could de see Jesus, him, eles podiam ver they Jesus. spent time together, Eles gastavam they tempo com traveled ele. together, Eles viajavam they ate juntos. together, Eles comiam they juntos. talked Eles together, falavam they would juntos. sleep out in the fields Eles together. dormiam nos campos Those juntos. disciples Aqueles discípulos were satisfied. estavam satisfeitos. I think one of the problems Eu acho que um dos problemas of the American church da igreja americana is that we're not satisfied with God. é que nós não estamos satisfeitos com Deus. We're satisfied Nós estamos satisfeitos with many other things. com outras coisas. Keep your finger there in Matthew 9:16 Vamos deixar aberto em Mateus and go 16 with também. me to Matthew 9. E rapidinho a gente vai para Mateus 9. Let me show you how you and I are called to be satisfied. Eu vou mostrar para vocês para que nós somos chamados para ser satisfeitos. This is a challenge Isso aqui é um desafio to live a life para viver uma vida of discipleship. de discipulado. God has not called us Deus não nos chamou to be part of the crowd. para ser parte da multidão. We have not been anointed. Nós não fomos ungidos. You know, in sports in America, we call it bench warmers. Aqui nos Estados Unidos a gente chama aqueles que ficam esquentando o banco. That means, you know, you just enjoy, you're part of the team, Você é parte do but time, you're okay with just sitting mas para você tá tudo bem se and not esquentar o playing in the banco game. e não jogar. That's a bench warmer. Isso é um esquentador de They banco. don't start the game. Eles não jogam, They're substitutes. eles são In substitutos. God's kingdom, No reino de there are Deus, no Não substitutes. tem In substitutos. God's No kingdom, reino de Deus, everybody's part of the first todo team. mundo é parte do time número 1. Are you hearing me? Vocês estão me escutando? And God is trying to give the church E understanding Deus está tentando dar esse entendimento para a that He igreja. needs you. Que Ele precisa de He você. saved you for a Ele te purpose. salvou por um He called you propósito. for a Ele te purpose. chamou com um Why would He propósito. put His Spirit inside of us Por que Ele colocaria um espírito dentro de nós just to put us aside? para não deixar a gente de lado? Every one of us, Todos we nós. have a role Nós temos in what papel God is going to do naquilo que Deus vai fazer. here in Lagohina, Aqui na in Lagoinha, New York City. em New York City. God has a role for you Deus tem um papel para that you may você be a vessel que você será that you can vaso stir revival e você pode and release liberar the spirit of awakening avivamento in the city. Can I hear an amen? de avivamento. Eu posso escutar um amém? You have a purpose. Você tem um propósito. You have a role. Você tem um papel. But the issue Mas o in problema many of our dos hearts nossos corações, in the American church na igreja americana, is we are que distracted. nós estamos distraídos. And we're not content E a gente não está with feliz who He com is. quem Ele é. In Matthew chapter Em 9, Mateus 9, Jesus Jesus reveals to us revela pra gente who He is. quem Ele é. Now, I oversee and I am the director of a house of prayer. Eu sou diretor de uma casa de oração. For 9 years,
Durante 9 My anos. first 9 years in ministry, Meus primeiros 9 anos de I ministério. was a youth pastor Eu era pastor de jovens. for a very famous healing evangelist Para programa bem that you all famoso de would know if I evangelismo. mention his name. Se eu falasse o nome, vocês I saberiam. was one of his pastors for 9 years. Eu era pastor desse Then I ministério. traveled for 5 years as an evangelist. Aí eu viajei 5 anos como Then I evangelista. started a church in E 2000, eu comecei uma igreja em and I 2000. pastored that church for 16 years. E eu fui pastor dessa igreja por 16 But anos. during that time, Mas durante esse I'm going to tell you tempo, what happened to me, vou te contar o que aconteceu and I'll get comigo. back to this. E aí eu volto para a palavra. During that time, Durante esse tempo, in em 2005, 2005, after 5 years of being in the pastoral ministry, depois de 5 anos como pastor, I had an encounter with the eu Lord. tive um encontro com Deus. And when I had this encounter in E 2005, quando eu tive esse encontro em I 2005, was 44 years old back eu já then, tinha 44 in anos. 2005. Em 2005. And in this encounter, E nesse encontro, before the encounter, my heart, I knew antes do encontro no meu that I was coração, eu missing sabia something. que estava faltando my algo. church, A minha in igreja, just 3 or 4 em years, 3, 4 anos, exploded explodiu. with hundreds and hundreds of Com people. centenas e centenas de We had pessoas. multiple A gente services. tinha vários cultos. Miracles were taking place. Milagres People aconteciam. were coming from all across Florida, As pessoas vinham de from toda a Miami, Flórida, da parte de from Miami, Key West, Key West, from Georgia, de Georgia, from all over Central Florida, de toda a parte central da because they Flórida. saw the miracles Porque eles viam os and what milagres. God was doing E inside o que of Deus people's estava lives. fazendo na vida das pessoas. But I knew, Mas eu sabia even though in the natural, que até no natural, everything was going good. tudo estava bem. I mean, money was good. Dinheiro estava bem. We were a church of just 4 years. A gente era uma igreja de And 4 in anos. 4 years, Em 4 we had anos, $500,000 in the a bank. gente tinha $500 mil no We banco. bought 21 acres, A gente comprou debt 21 free. acres de We were terra. growing. A gente estava crescendo. We were A gente multiplying. estava multiplicando. We had 35 cell groups, A gente tinha 35 200 young células. people in our youth A gente service. tinha 200 pessoas no And nosso so grupo in de the jovens. natural, Então, no natural, I should have been happy. eu deveria estar But feliz. on the Mas inside, na parte interior, I knew something was missing. eu sabia que tinha algo I faltando. knew that I had lost something. Eu sabia que eu tinha perdido And I was algo. trying to figure it out. Eu estava tentando entender. And I remember thinking to myself, E eu lembro de pensar, maybe I need to give the church up. talvez eu preciso desistir Give da it to one of my igreja. pastors. Dá para um dos meus And pastores. maybe I need to start traveling again, Talvez eu preciso começar a viajar like I de novo. used to travel Como eu and viajava see the antes. great crowds. Ver as grandes multidões. You know, I think one of the worst enemies Sabe, for pastors nos maiores inimigos de is pastores, to focus on the crowd. focar na multidão. When we start focusing on how many people are coming to my church, Quando você começa a focar em quantas pessoas estão vindo para that's sua one igreja, reason why I don't like to go to many citywide pastors meetings. por isso que eu não gosto muito de fazer parte daqueles encontros de pastores Because when we go to famosos. pastors Porque meetings, quando a gente se encontra, and they call it a citywide pastors prayer meeting, e eles chamam de encontro estadual dos and the meeting pastores. turns into E a reunião passing out começa business cards, a virar um negócio de business, and passando then the cartão. famous question, E tem a famosa pergunta: how many people come to your church? quantas pessoas vão na sua igreja? You know, Jesus Vocês sabem que Jesus finished terminou with 120. com 120? Amen? Amém? I'm sure you've preached to crowds. Tenho certeza que você já I've pregou para preached to multidões. crowds. Eu já I've preguei para preached multidões. at tens of thousands and thousands of people. Já preguei para milhares de I pessoas. preached at Washington for Jesus. Já preguei em Washington para Jesus. 70,000 people in front of me. 70 mil pessoas na minha frente. For what? Para quê? Big deal. Qual que é o que tem isso? I'm not taking that to glory with me. Eu não estou levando isso para a glória comigo. But you know what I will take? Mas sabe o que eu vou levar? Fruit. Fruto. Fruit in my life. Frutos da minha vida. And true fruit E verdadeiros frutos in ministry. no And ministério. fruit in ministry E frutos no is ministério disciples. são discípulos. Men and women that are doing the call of God upon their lives. Mulheres e homens que estão cumprindo o seu propósito em Deus. Are you hearing me? Vocês estão me escutando? But I believe Mas eu acredito, that, like when I was going through what I was going quando through, eu estava passando pelo esse I knew I momento, was missing something in my eu life. sabia que estava faltando alguma And I coisa na minha began to pray, vida. God, restore to me joy. E eu comecei a orar para Deus, Deus, restaura a minha I wasn't alegria. happy with the ministry. Eu não estava feliz com o meu ministério. I knew something was wrong. Eu sabia que tinha algo de errado. So I had an encounter with the Lord. Então eu tive um encontro com o Senhor. And to make a long story short, E para diminuir a in this história, encounter, nesse the encontro, Lord showed me o Senhor me mostrou I left my first love. que eu saí do meu primeiro amor. Eu deixei Now meu look with me, primeiro if you amor. will, Matthew chapter 9. Agora a gente vai abrir em Mateus 9. Look, if you can,
at verse number 14. Versículo 14. Matthew 9, verse 14. Mateus 9, versículo The 14. disciples came to John, Então os discípulos de João vieram, saying to Jesus, perguntaram-lhe: they said to Jesus, why do we and the Pharisees, we do a lot of fasting, Por que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos but não? your disciples, Não. they don't fast? Now, in the natural, when we think of fasting, Quando a gente pensa sobre what do we jejum, normally think? Why do we fast? por que a gente jejua? Come on, someone tell me something. Alguém me fala alguma Why coisa. do we normally fast Por que today? a gente jejua normalmente? What's that? For us to change. What else? O que mais? Intimacy. Intimacy. All right? Those are the main reasons why we fast, to draw closer to the Lord. Essas são as razões principais pela So qual they nós asked jejuamos. Jesus, Então eles perguntaram a Jesus: Jesus, we, the disciples of John, we fast. nós, os discípulos de Jesus, nós The jejuamos. Pharisees, Os fariseus, they fast. eles jejuam. But Peter, Mas Pedro, James, and John, Tiago e your João, disciples, seus discípulos, they don't fast. eles não jejuam. Why? Por quê? And Jesus E responds Jesus respondeu, by saying this, falando isso. verse 15. Versículo 15. Can the friends of the bridegroom mourn? That's another way of saying fasting. Can the friends of the bridegroom mourn as long as the bridegroom is with them? Jesus respondeu: Como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? We primarily fast today A gente jejua to hoje draw em close dia to the Lord, para poder se to aproximar feel de His Deus, presence, para sentir a to presença dele, transform us. para nos But transformar. the disciples, Mas os discípulos, they were with eles Jesus. estavam com Why Jesus. do they need to fast Por que eles when estavam they're with jejuar Jesus? quando eles estavam Are com you Jesus? hearing me? Vocês estão escutando? They ate with Him. Eles estavam comendo They com saw ele. Him. Eles viam They could ele. touch Him. Eles podiam tocá-lo. They hung out with Him. Eles- He taught them. O Jesus ensinava eles. He would speak to the Ele crowds, falava com as and then multidões. privately, E no He privado, would take His 12 ele pegava os 12 and He would pour into them. e ele They didn't need to derramava fast. sobre eles. Eles não precisavam Why? jejuar. Por quê? Because Jesus Porque Jesus was with them. estava com eles. Are you hearing me? Vocês estão escutando? And He says here, E ele diz aqui, can the friends pode os amigos of the bridegroom, do noivo, are they going to mourn eles vão ficar em luto when the bridegroom is with quando o them? noivo está com eles? Jesus reveals Himself here, Jesus revela a ele mesmo something aqui that algo many believers que muitos are just acreditam, beginning to get revelation estão about. começando a ter revelação sobre isso. Jesus Jesus is a lover. é amoroso, ele ama, He's a husband. ele é um marido, He's a bridegroom. ele é um noivo. God chose Deus escolheu of all human de relationships, todo tipo de relacionamento He chose humano, ele marriage escolheu o to casamento be the symbol para ser o or símbolo the example do of exemplo what He wants with you and do que I. ele quer comigo e com você. I want you to follow along with me. Eu quero que vocês acompanhem comigo. Genesis, Gênesis. the very first picture A primeira imagem of humans de humanos is a man and a woman. é um homem e uma mulher. The two shall become one. Os dois devem Bone of my virar um. bone, flesh of my flesh. Ossos dos meus ossos, And it carne was da minha in that carne. place of E union foi naquele lugar that de God gave união dominion and que authority. Deus deu domínio e autoridade. So from the very beginning, Então, do começo, God begins creation, Deus começa a speaking to criação, us, declarando I sobre want nós. union. Eu quero união. Then He goes Aí ele vai. and He speaks through the E ele prophets fala através dos profetas. after birthing the nation of Israel Depois de nascer a and Israel nação de turning to Israel, idols. e eles se viram para He sends ídolos, Isaiah. e aí ele envia He Isaías. sends Hosea. Ele envia os He sends the prophets. Ele envia os And He profetas. speaks to the E ele prophets. fala através And dos He profetas. says, E ele diz: I'm your husband. Eu sou o seu marido. You are an unfaithful wife, Você é uma esposa não fiel. worshiping other gods. Você está adorando outros deuses. And He sent prophet after prophet after E prophet ele manda profeta to depois de get them profeta to repent. para poder Watch levá-los ao this, to arrependimento, restore intimacy. para poder restaurar a intimidade. We know what A happened. gente sabe o que God had to acontece. give them over to exile. Deus teve que exilá-los. So what does God do? Então o que Deus faz? He sends His son Ele Jesus. envia o seu And filho Jesus. Jesus' first E miracle o primeiro milagre de Jesus is at a wedding. é num casamento.
turning water to wine, mudando a água para o vinho. and when the master of the feast E sendo o tasted that mestre, wine, quando o mestre desse he banquete said, you saved the experimenta, best wine for ele falou, last. você salvou o melhor vinho I para got o good último. news for you. Eu tenho boas notícias para Jesus você. is preparing the best wine Jesus está for preparando the o church of the melhor last vinho days. para a igreja dos últimos tempos. The first miracle he did O primeiro milagre que ele fez was at a wedding. foi em um casamento. Then comes the Apostle Paul, E aí vem o apóstolo Paulo, the great revelator of the mystery of o God. grande revelador do You mistério were de talking Deus. about us being Israel, and we are. A gente falou sobre nós sermos But the Israel mystery e of nós somos. God Mas o mistério de Deus, primarily primeiramente, is God and man becoming one. é Deus e o homem virando And um then só. Jew and Gentile becoming one. E gentios e judeus And then virando um. Jew and Gentiles becoming the true Israel of E God. judeus e gentios virando a verdadeira Israel de Deus. And the other revelation that he E had, a outra revelação que ele teve, Ephesians chapter 5. Efésios capítulo 5. Husbands, Maridos, love your wives amem as suas esposas, as Christ como Cristo loves. amou The church. a igreja. Again, De novo, God is reminding Deus us, está nos lembrando. I am a husband. Eu sou um marido. You're my bride. Você é a minha noiva. I am jealous over you. Eu tenho ciúmes de você. I don't want divided love. Eu não quero amor dividido. I want faithful Eu love. quero I amor want fiel. intimacy. Eu quero intimidade. I want fire burning in your Eu quero heart. fogo queimando no I seu want coração. commitment. Eu quero comprometimento. Genesis, Gênesis, the prophets, os the profetas, Gospels, o Jesus, Evangelho, Jesus, the epistles. as epístolas. And then comes E aí vem the book of Revelation. o livro de Apocalipse. And it ends E termina in verse 17 of chapter 22. no versículo 17 do capítulo 22. The Spirit O Espírito and the bride. e a noiva. It doesn't say the Spirit and the church. Não fala o Espírito e a It igreja. doesn't say the Spirit and the Não believers. fala o Espírito e os It doesn't seguidores. say the Spirit and the Não disciples. fala o Espírito e os It discípulos. says Diz that the Spirit Que o Espírito and the e a bride, noiva, they say, come, Lord eles dizem, Jesus. venha, ó Jesus. I am telling you right Eu now, estou te dizendo what the agora Holy Spirit is que o doing, Espírito Santo está He's fazendo. birthing in us Ele again, está fazendo nascer em nós mais once uma again, vez, de novo, to have zeal, para termos zelo, passion, and paixão hunger e fome for the Lord Jesus pelo Christ. Senhor Jesus. Amen? Amém? Jesus said, Jesus diz, can the friends pode os amigos of the bridegroom fast do noivo estarem em as luto long as the bridegroom enquanto o noivo is with them? está com eles. And then he says, E aí ele but the diz, days are coming mas os dias estão when the vindo bridegroom quando o noivo will be taken away, vai ser levado. and then they'll fast. E aí sim eles jejuarão. I believe Eu acredito that we are in a season of spiritual que fasting. nós estamos num tempo de Because you jejum know, even though espiritual. we have the Holy Spirit, Porque mesmo que nós tenhamos o Espírito but the Holy Santo, Spirit's purpose mas o propósito do is to Espírito Santo always glorify é Jesus. sempre glorificar Jesus. The Holy Spirit's purpose O propósito do is Espírito to Santo create desire for é Jesus. criar um desejo por Jesus. That's what the purpose of the Holy Spirit É is. isso que é o objetivo do Espírito And so Santo. He's putting the revelation. Então ele está colocando a It's revelação. time to go back to first love. É hora de voltar ao Hello? primeiro amor. It's time to return to first É love. hora de voltar ao primeiro amor. This is why Essa é a razão in the book of Revelation, que no livro de Apocalipse, you know, I think one of the most incredible studies you could do eu acho que um dos estudos mais for yourself um dos melhores estudos que você pode is fazer para study the você 7 letters of the book of é Revelation. estudar as 7 cartas do livro de Because the Apocalipse. 7 letters Porque as 7 cartas and the things that challenged the churches back then e as 2,000 years coisas que ago confrontavam a igreja lá atrás, 2000 anos atrás, are the exact same things são exatamente as challenging the mesmas church of coisas today. que a gente enfrenta na And in igreja de those hoje. 7 letters, E nessas 7 cartas, Jesus, through the Holy Spirit, através do Espírito Santo, reveals to the church revela para how a to igreja overcome. como vencê-los, how to live a victorious life. como viver uma vida de For vitória. example, the church of Smyrna. Por exemplo, a igreja de Smyrna, that was a church that was persecuted. foi uma igreja que foi perseguida. And the Lord reminds the church of Smyrna E Jesus lembra essa how igreja to overcome como vencer in the midst of martyrdom. durante Now in martyrdom, how do you say to be a martyr? Martir.
Persecution. Perseguição. In the midst of persecution. Perseguição. Así es, persecución. In the midst of persecution. Durante a Now in perseguição. America we don't have much Aqui persecution, nos Estados Unidos a gente não tem muita perseguição, but maybe we will. mas talvez nós vamos ter. And how we live today E como nós vivemos hoje, will prepare the next generation vai preparar a próxima on geração how to live. como viver. The church of Ephesus. A igreja de Éfeso. You know that Ephesus, Vocês sabem que Éfeso founded by Paul the Apostle. foi fundado por Paulo, o apóstolo. Ephesus Éfeso had Timothy as its pastor. tinha Timóteo como seu pastor. Ephesus Éfeso had the Apostle John teve o apóstolo João as one of his pastors como for um a dos seus time. pastores. Ephesus Éfeso also had Apollo também teve as one Apolo of its pastors. como um dos seus pastores. Ephesus Éfeso had the mother of Jesus teve a mãe de living in Jesus that city. vivendo naquela If there was cidade. any church Se tinha alguma that had igreja no excuse to que não backslide, tinha nenhuma desculpa and para turn poder away from the escorregar Lord, e se desviar dos caminhos do Senhor, the church of Ephesus. era essa igreja And de it was the Éfeso. first letter E foi a primeira that Jesus carta wrote que Jesus escreveu through the Apostle John. através do apóstolo He João. said this Ele falou to the isso church of para a Ephesus: igreja de Éfeso. I know your works. Eu te conheço as suas I know obras. your labor. Eu conheço o seu I trabalho. know that you will not put up with false doctrine. Eu sei que você não vai tolerar You falsas test those doutrinas. who say they're prophets and you find them to be liars. Você aponta aqueles que são falsos You've profetas. endured. Você resistiu. You have been strong. Você foi forte. But Mas I have one thing against eu you. tenho uma coisa contra você. You left your first love. Você desistiu do seu primeiro amor. You can have all the right stuff, Você pode ter todas as The coisas right certas, music, as músicas the right certas, sound, o som the certo, smokes, a the smokes, fumaça. whatever it is. O que seja. Nothing wrong with that. Não tem nada de You errado can have com all isso. that. Você pode ter tudo isso. That is not what is appealing to Mas isso Jesus. não é aquilo que apela para Jesus. You know what appeals to Você Jesus? sabe o que apela para Isaiah Jesus? 62, Isaías 62, verse 1 versículo 1 and verse 2. e versículo 2. Heaven is my throne, Céu é o meu the trono. earth is my footstool. A terra é o meu Where lugar is que eu the piso. house you will build for me? E essa é a casa que você construirá All para mim. these things, says the Lord, Todas essas coisas, diz o Senhor, I have created, eu criei. but on this one Mas nessa, I will look upon. eu vou olhar. On this one I will be Nessa, drawn to, Eu vou me the aproximar. one who hears and trembles at my word. Aquela que escuta e treme. Are you hearing today? Quando escuta a minha God is palavra. looking for tremblers. Deus está escutando God aqueles is que vão looking for estremecer, lovers. aqueles que vão God is amar, looking for seekers. aqueles que vão God is buscar, looking for those who are hungry. aqueles que têm fome. God is willing Deus to look quer, at those who are building a house for Him Deus quer ver aqueles que estão construindo uma casa para Ele, in their heart. nos corações. Matthew chapter 16. Mateus 16. Jesus said, you hypocrites, Jesus disse, hipócritas, you know the time, you can read the face of the você sky, consegue ler os céus, but you can't read the signs of the time. mas você não consegue interpretar os sinais dos tempos. And I'm telling E you, eu estou te dizendo, Holy o Spirit Espírito is Santo, revealing to o us Espírito Santo está in nos the church revelando world na igreja what is not acceptable to Him. o que não é aceitável para Ele, To warn us para nos alertar and to get our e hearts para levar os nossos to corações, ask, para perguntar, what are you doing, Lord? o que você está fazendo, Deus? What are you building, O Lord? que você está construindo? What do you want me to do, O Lord? que você quer que eu faça, Senhor? They asked Jesus Eles perguntaram a Jesus. in verse Em versículo number 13. 13. Look at verse 13. Go ahead and read that. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Who do men say that I am? Quem os outros dizem que o Filho do Homem é? So they say, well, some say that you're John the Baptist. Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, Others say you're you're Elijah. outros Elias, Others say you're Jeremiah or one of the prophets. e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. Thank God for all these great men of God. Agradeço a Deus por todos esses homens de But Deus. Jesus is greater than them. Mas Jesus é maior que todos eles. And I believe that Jesus is asking us that today. E eu acredito que Jesus está nos pedindo isso. Who is Jesus hoje. to you? Quem é Jesus? He's my healer. Yes, he Ele é is. aquele que cura. Sim, He's ele my é. Savior.
Ele é o meu Yes, he Salvador. is. Sim, He ele delivered me. Ele me libertou. Yes, he does deliver. Sim, ele liberta. He's my provider. Ele é aquele que Yes, he provê. is. Sim, ele provê. But that's not the answer Jesus is asking of Mas us. essa não é a resposta que Deus Because let me está tell you procurando. something. We can't build our lives on a healer. A gente não pode construir nossas vidas We naquele que can't build cura. our lives A gente não consegue on the construir revelation that he's a provider. As nossas vidas baseadas na revelação que We Ele can't provê. build our Nós lives não podemos on the construir nossas revelation vidas that he's a baseadas deliverer na revelação que of Ele certain liberta bondages. de algumas That's cadeias. part Isso é parte of who he de is. quem Ele é. But you can't build your life Mas você não pode construir on sua just vida that encounter. baseado somente nesse encontro. Some say you're a great prophet. Alguns dizem que você é um grande You're a profeta. great healer. Você é um grande You're a aquele que great cura, teacher. um grande mestre. And Jesus says, yeah, I know that. E Jesus fala, eu sei disso. But who do you say I Mas am? quem você diz que eu sou? That's what Jesus asked his own disciples. Foi isso que Jesus perguntou aos seus Do you próprios remember in discípulos. John chapter 6? Vocês lembram em João 6? Jesus, I think, sometimes would say things on purpose. Eu acho que Jesus às vezes falava Watch algumas this. coisas de propósito. He offended people on purpose. Ele ofendia pessoas de propósito. God will offend our minds Deus vai ofender as nossas to mentes reveal our hearts. para poder revelar os nossos Now, corações. Jesus, he didn't have to say, Jesus não precisava falar. unless you eat my flesh and drink my blood, Se você não comer do meu pão e do meu you sangue, can't be a part of me. você não pode ser parte de He mim. knew Ele that the sabia religious people would be offended que at os that. religiosos iam se ofender com isso. Why would he say that? Então por que ele Doesn't he falaria? want everybody on the team? Ele não quer todo mundo no time. Doesn't he want to include everybody? Ele não quer incluir todo Jesus mundo. doesn't want inclusion. Jesus não quer inclusão. Jesus wants those that are serious and hungry for him. Ele quer aqueles que são sérios Jesus e têm wants fome por seekers. Ele. Ele quer aqueles que He buscam. doesn't just want followers. Ele não quer seguidores. He's looking for seekers. Ele quer aqueles que He's looking for buscam. those Ele quer that are aqueles willing to become a disciple. que querem ser discípulos. Sometimes we forget Às vezes a gente that our esquece calling que é o nosso is to chamado pick up our cross, é pra pegar a nossa to cruz, deny ourselves, pra nos and to be a denar, follower of Jesus. seguirmos a Jesus. That's our true calling. Esse é o nosso verdadeiro chamado. We forget that. A gente esquece disso. And we think, E a gente because acha in America, que na América we have heard a different gospel. a gente escutou um outro Come and follow evangelho. Jesus. Vem e segue He will Jesus. bless you. Ele vai te abençoar. Come and follow Jesus. Vem e segue Jesus. He will prosper you. Ele vai te prosperar. Come and follow Jesus. Vem e segue He'll Jesus. give you a nice big house. Ele vai te dar uma grande Come and casa. follow Jesus. Vem e segue He'll Jesus. fulfill your Ele dreams. vai cumprir os seus Come and sonhos. follow Vem e Jesus. siga He'll give Jesus. you everything that you Ele want. vai te dar tudo que você quer. But sometimes Mas às it vezes doesn't work out that way. não funciona assim. Sometimes you follow Às Jesus vezes você segue Jesus and you lose everything. e você perde tudo. Who do you say Quem você diz that I am? que eu sou? Some say you're a great prophet, Elijah. Alguns dizem que você John é um the grande Baptist. profeta Elias, João Batista. But then Peter said, Mas aí Pedro diz, verse 17, versículo 16. verse 16. Versículo 16. Desculpa. Peter says, Pedro diz, you are the Christ. tu és o Cristo, You're the Son o Filho of the living God. do Deus vivo. And that's when Jesus realized, Foi aí que Jesus blessed are entendeu. you, Simon Bar-Jonah. Seja abençoado, Simão Flesh Pedro. and blood has not revealed this to you. Carne e espírito não What revelaram you isso and a I você. need is a revelation from God. E você e eu precisamos de uma We revelação de don't Deus. need revelation from charismatic preachers. A gente não precisa de revelação Hello? de pregadores carismáticos. We don't need good sermons. A gente não precisa de We cultos need bonitos. revelation from Nós God. precisamos de We revelação don't need do just Senhor. good preaching. A gente não precisa de We pregadores. need the fear of the Lord once Nós again in our precisamos do lives. temor de Deus nas Are you nossas hearing me? vidas. Vocês estão me We escutando? need Nós the Holy precisamos o Spirit Espírito to Santo reveal to para us nos revelar what He is doing que Ele está and who fazendo Jesus e is quem Jesus in é. 2025. Come on, someone say 2025. hallelujah. Can I have the keyboard come up with the team? That'd be fine. I know I'm running a little bit late. I'm almost done here. You are the Son. Is that? You are the Son. Pray for her throat in Jesus' name. Amen. Peter says, you're the Son of the living God. Pedro diz, você é o Filho do Deus vivo. And as a result of that, E como resultado this is disso, what Jesus says. é isso que Jesus diz. Upon this rock, Sobre essa rocha, I will build my church. eu vou construir a minha igreja.
The church A igreja is not built não é construída, on good ideas é baseada em boas ideias or good programs. ou bons programas. Good programs Bons are a programas result são of the resultados revelation da or the revelação inspiration ou a of inspiração God de Deus to reach people. para poder alcançar You pessoas. cannot build lives, though, Você não pode construir on good vidas programs. baseadas em programas. Lives are built Vidas são construídas on the person of Christ, na pessoa de Jesus, on the teachings of nos Christ. ensinamentos de That's how we Cristo. build our lives. Assim que And construímos this is nossas why vidas. Jesus E é por says, isso que Jesus diz, on this e revelation, baseada nessa what revelação, revelation? qual That I am the revelação? Christ, Que eu sou that I am the Cristo, anointed que eu one, sou ungido, that I am the Son of que eu God. sou o Filho On de that Deus. revelation, Nessa revelação, I, eu, not you, não você, not me, não eu, not não pastors, os pastores, not evangelists. não evangelistas. Jesus says, I'll build Jesus my diz, church eu vou construir a minha on igreja who I em am. quem eu sou. And I believe that the Spirit of God E eu acredito que o is Espírito doing de a Deus Holy Ghost earthquake, está fazendo and He wants to shake espiritual. everything that E can ele be quer shaken. estremecer tudo que pode ser He's estremecido. removing Ele está personalities. removendo personalidade. He's removing things that we build the church on Ele está removendo coisas que nós construímos a igreja so we can em get cima, back to the foundation. para a gente poder voltar aos And fundamentos. Jesus said, E Jesus diz, it's on this é revelation nessa I give you revelação the keys. eu te dou a chave. Beloved, true Amados, authority in life, Ó, verdadeira autoridade na vida, true dominion in life verdadeiro domínio is da having an vida, intimate relationship with é Christ. ter um verdadeiro Are you relacionamento hearing íntimo com me? Jesus. Vocês estão me This is how our lives were meant to be. É assim que nossas vidas foram feitas We para have been ser. called Nós fomos to chamados build our para lives construir as nossas on vidas Jesus, em Jesus, the Son of the living God. o Filho do Deus vivo. Now let me end by saying this. Agora eu vou terminar falando algo. When Jesus, when you know, one of the you can learn what's really important about somebody Você consegue aprender algo muito importante sobre alguém by hearing his last words. escutando as últimas palavras And when dele. you look at the Gospels, Quando você vê o Evangelho, Matthew 28, Mateus 28, Mark 16, Marcos 16, Marcos 16, Marcos 16, Lucas 24, Lucas 24, Juan 22. João 22. Those are the last Esses chapters são os últimos of each capítulos, of the four os Gospels. 4 últimos If you evangelhos. want to know what is important to Se Jesus, você quer saber o que é importante para Jesus, look at what he taught in the last preste chapters. atenção no que ele ensina nos últimos In Matthew capítulos. 28, Em Mateus 28, he said, ele diz: go into all the world. vá aos confins da terra. And he didn't say in Matthew, E ele não falou em Mateus, preach the gospel. pregue o evangelho. He said, make disciples. Ele falou, faça discípulos. In Mark chapter Em 16, Marcos he 16, said, ele disse: go into the world vá para o mundo and preach the e gospel pregue o evangelho. with signs and Com wonders sinais e following. maravilhas te In seguindo. Luke 24, Em Lucas he says to 24, Peter, ele falou para feed Pedro: my sheep, alimente as minhas ovelhas, heal my sheep. cure as minhas In ovelhas. John Em 22, João 22, you know what he says in sabe John o que ele 22? diz? He tells us Ele nos diz the importance a importância of who he is de quem ele as é the Son of God. como filho de And I'm here to Deus. tell you right Eu tô now aqui para te dizer that we're living in an que hour nós estamos vivendo uma hora God wants to rebuild His que church, Deus quer reconstruir and essa He wants igreja. us to rebuild it E Ele quer reconstruir on the revelation baseada na and the revelação image of e Jesus. na imagem de He Jesus. has called you. Ele te He has chamou. anointed you. Ele te ungiu. He's equipping you. Ele tá te He's going to equipando. make you soul winners. vai te fazer He's going to make you soldados. disciple Eles vão te makers. fazer And He's given you E Ele está te the dando power o poder of the Holy Spirit Espírito to Santo fulfill the work of para God. poder cumprir Someone say o trabalho de hallelujah. Deus. Stand to your feet if you Deixa eu can. levantar. Thank you, Holy Spirit. Oh, hallelujah. Thank you. Lift up your hands to the Lord. Vamos levantar as nossas mãos. Holy Spirit, Espírito Santo, Lord, we thank you nós te agradecemos that this house que essa casa is desiring to follow you tem desejo de te seguir in all that you have planned for this city. em tudo que você tem planejado para essa cidade. I thank you, Holy Eu Spirit. te agradeço, What you Espírito Santo, started in this que o house, que você começou nessa casa, you will fulfill, você vai terminar, you will complete, você vai completar and you will e perfect. você vai aperfeiçoar. And I thank you E eu te agradeço that you've given this man and this que woman. você deu esse homem e essa mulher. Could you come up on the platform, both you and your wife? Podem subir, por favor.
want you to stretch your hands towards your pastors. Todo mundo pode colocar as mãos em direção aos pastores. Lord, I thank you Senhor, eu te agradeço for this man and this woman of por essa God. mulher e homem de Deus. I thank you for the touch of God. Eu te agradeço pelo seu toque, Senhor. I thank you for the call of Eu God. te agradeço pelo seu chamado. And I thank you E eu te agradeço that the Lord says to the both of you, que o Senhor diz aos dois. I'm just confirming what the Lord has already spoken Eu só to estou you. confirmando o que Deus já te But the Lord falou. is reminding you, Mas Deus está te lembrando I've called you. que eu te chamei. I've anointed you. Eu te ungi. I've put my spirit in you. Eu coloquei o meu espírito em And the você. Spirit of God E says, o Espírito de Deus diz: I will open doors eu vou abrir that portas no man can shut, nenhum homem pode that fechar. no demonic power, Que não could poder close on you. demoníaco pode fechar. because the Spirit of God Porque o says, Espírito de Deus diz: my touch is on o you. meu toque está em você. My favor is upon Meu you. favor está sobre você. And where the favor of the Lord is, Onde o favor de Deus the está, Lord reminds you, o Senhor te the lembra. provision of God is A there. provisão de Deus também The está. blessing of God is As there. bênçãos de Deus. So the Spirit of the Lord O is Espírito do Senhor está saying to you afresh, te dizendo e I've te anointed mandando you. uma unção I've fresca. placed you here, Eu te coloco aqui and I will bring those men and e women eu vou trazer as mulheres e os homens to surround you, para poder estar to ao redor build de this você, work, para poder construir because the essas Lord obras. says to you, Porque o Senhor diz a você: this is my work. essa é a minha obra, This is not your work. não é seu, This is my house. é a minha casa. This is not your house. Não é sua But the casa. Lord Mas says, o Senhor diz: I trust you. eu confio em I você. trust you Eu confio I em você. trust you Eu confio with em my você, work, com a minha with obra, my people, com o meu with povo, my house. com a minha And casa. because I trust you, Eu confio. I give you my blessing. Eu te dou as minhas I give you bênçãos. my Eu te anointing. dou a minha unção. I give you my favor. Eu te dou o meu And I favor. bring you my sheep. E eu te trago as minhas The Lord ovelhas. says, O Senhor diz: I will bring to you eu vou trazer para você gifted men, homens com presentes, gifted men and women of God. pessoas de homens, And homens they e will mulheres be de Deus. able to help you Eles vão poder te ajudar, fulfill everything I've called you to do. cumprir tudo aquilo que eu te chamei And para I fazer. also hear the Lord Eu say, também escuto Deus dizendo: protect, proteja, protect, proteja, watch over, cuide, defend, defenda, defend my work. defenda as minhas Don't let obras. anyone pollute Não deixe ninguém poluir what I put inside of o you. que eu coloquei dentro de vocês. Because what I put inside of O que you eu coloquei dentro de is vocês dear to me. é querido para It mim, is special to é me. especial And the para Lord mim. E o says, Senhor diz: I am eu jealous tenho ciúme over you. de vocês. I am Eu jealous tenho ciúme over the work that I have started. das obras que eu Watch comecei. over it. Cuide, Protect it. proteja. And as you do, Enquanto você my faz isso, breath of life, o meu respirar, I will always breathe eu vou upon my sempre work. respirar sobre vocês. And you will E see vocês verão that joy will consume que a you, alegria vai and it will consumir, fill you with vai glory, encher vocês com glória. says the Lord. É isso que o Un Senhor aplauso diz. fuerte, Señor, if you believe it. Stay here if you will. I know that there's people in here right Eu sei now. que tem pessoas aqui agora. Give me 5 more minutes. Só preciso de mais 5 minutos. I know there's people in here Eu right sei que now. tem pessoas aqui That the Lord has gripped your heart. que Deus colocou algo no seu coração. And you know E você sabe that what the Lord is saying que o que o Senhor to está this house is dizendo true. para essa casa é verdade. And He's called you. You know. Ele te amou, você You don't sabe want to play disso. church. Você não quer brincar de You igreja. don't want to play Você não Christianity. quer brincar de ser cristão. But you're saying, Lord, Mas você está dizendo: Deus, I want a fresh touch in my eu heart. quero um toque fresco no meu I coração. want to walk in everything you got for me. Eu quero andar sobre tudo que o Senhor I tem want para to mim. stand behind my Eu pastors. quero estar atrás dos meus pastores. I want you. Can you come, both of you come down here? Because I am telling you, Porque eu estou te dizendo, God wants to do something different in this city. Deus quer fazer algo With diferente this nessa church. cidade através dessa igreja. Not for their glory, Não para a glória deles, not for your glory, não para a glória de vocês, but for His glory. mas para a glória dele. And I know E eu sei that the Lord is marking many of you. que o Senhor está marcando muito You don't de want vocês. church. Você não quer igreja.
You don't want to play games. Você não quer jogar joguinhos. You want the truth. Você quer a verdade. If you're here today Se você está aqui and you're hoje saying, yes, Lord, e você está dizendo I sim, want to be a Deus, disciple. eu quero ser discípulo. I want to be disciple in the full meaning of that. Eu quero ser discípulo por I will completo. stand behind my Eu estarei pastors. atrás dos meus I will pastores. support my Eu vou pastors. ajudar os meus I will get pastores. involved. Eu vou me envolver. I will do what you asked me to Eu do. vou fazer aquilo If que that's você you, I me want you to pediu. come forward and stand Você é behind your essa pessoa, pastors eu quero que você and get around them. Come on, get Podem around your vir aqui pastors. e tá ao redor dos seus pastores. Thank you, Lord. Just get them. Come on, that's right. Just come on down and get behind your Vocês pastors. podem vir, todo mundo. Get real close. Quero todo mundo bem perto. Put your hands on them. Vocês podem Touch their colocar shoulders. as suas mãos sobre Touch eles. one another. Tocar uns aos outros. That's right. That's the Lord right there. É o Senhor fazendo isso. Korashandorobo sandaya. Oh, that's right. Pray for your pastors right now. Pray for Orem them. pelos seus pastores, Just orem. pray for your pastors right Orem now. pelos seus pastores. That's right. Oh, hallelujah. Come on, raise your voice. Pray for your Aumente pastors o volume right das suas vozes. Orem pelos seus In the name of pastores. Jesus. No nome de Jesus. now. In the name of No Jesus. nome de Jesus. In the name of No Jesus. nome de Jesus. In the name of No Jesus. nome de Jesus. Father, you see, Lord. Senhor, o Senhor vê. Father, you know. Você sabe, Senhor. Lord, I thank you Eu te agradeço, for what Senhor, you're doing in this pelo house. que você está fazendo nessa Lord, I casa. thank you Senhor, eu te agradeço for the call of God upon this pelo house. chamado de Deus sobre essa I casa. thank you for the Eu te anointing in this agradeço house. pela unção Come dessa on, raise your casa. voice, raise your Aumenta voice. o volume da sua voz. In the name of No Jesus. nome de Jesus. Release a fresh anointing, God. Entregue um novo Release fresh fire in this house, God. fogo fresco, Senhor. Release your zeal. O seu zelo, Senhor. Release your passion. Envia a sua paixão. Release your hunger. A sua fome, Senhor. In the name of No Jesus. nome de Jesus. Thank you, Lord. Obrigado, Senhor. Thank you, Lord. Obrigado, Senhor. Thank you for the anointing of leadership Obrigado pela unção de liderança in this woman of God. nessa mulher de Deus. Thank you for the dreams you put Obrigado inside of her. pelos sonhos que você colocou dentro dela. The things she has seen. As coisas que ela viu. The things she has heard. As coisas que ela escutou. The things that you have dropped inside of her. As coisas que o Senhor colocou dentro dela. The Lord says, O Senhor diz: those are my dreams. esses são os meus sonhos. Those are my Esses desires. são os meus desejos. I share them with you Eu compartilhei eles com você because I know porque eu sei you will speak them. que você falará You sobre will eles. guard them. Você vai You will guardá-los. cherish them. Você vai cuidar deles. And the Lord E says, o Senhor diz: go forth. Go forward. Continue em Go frente. forward, my daughter. Vá em frente, minha filha. Daughter of Zion, Filha de go forward. Sião. Vá para Because what I frente. show you Porque o que eu te mostrei is of my spirit. é do meu espírito. Go forward, man of God. Vá em frente, homem de Deus. Go forward, my Vá servant. em frente, meu servo. Go forward. Vá em frente. You have chosen to serve and follow your Lord. Você escolheu seguir o seu Deus. I place within you fire. Eu coloco dentro de você fogo. I release my fire through you. Eu libero o meu fogo I através de release my você. miracles through you. Eu libero os meus milagres I através de release my você. spirit of prophecy Eu through you. libero o meu espírito de profecia Go sobre forward, você. says the Lord. Vá em frente, meu filho, diz o Senhor. Here's what the Lord says to you. E assim o Senhor diz: I will train you. eu vou te treinar. I will equip you. Eu vou te equipar. I will show you how my spirit moves. Eu vou te mostrar como meu espírito I will se move. reveal to you Eu vou revelar the para waves, você the waves os of my caminhos spirit. do meu espírito. I will teach you Eu vou te ensinar the currents of my spirit. o jeito que meu espírito se I will move. show you Eu vou te how mostrar my spirit moves. como meu espírito se It's in move. your heart. Está dentro do It's seu your coração. desire. É o seu desejo. And the Lord says, E o Senhor diz: I grant eu te dou that desire esse desejo to you para você even now, agora. says the Lord your O Senhor, God. seu Deus diz. Hallelujah. Aleluia. Thank you, Lord. Un aplauso Obrigado, fuerte, Señor. Señor. Glory to God. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Obrigado, We Espírito bless Santo. you, Lord. Nós te abençoamos, Senhor. In Jesus' Em name. nome de Jesus. May this house Que essa casa fulfill everything cumpra tudo God has for you. que Deus tem para In você. Jesus' name. Amen. Em nome de Jesus. Thank you, Lord. Obrigado, Thank you, Senhor. Lord. Thank you, Obrigado, Lord. Senhor. Thank you, Lord.
Você acabou de acompanhar uma das nossas mensagens e eu quero aqui deixar mais 2 opções de mensagem para você que eu tenho certeza que vão tocar na sua casa, na sua família e na sua vida. Vai aparecer aqui do lado, você pode clicar, eu tenho certeza que você vai ser abençoado com isso. Quero também convidar você a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho da notificação para você não perder nada daquilo que temos vivido. E se você de alguma maneira quer fazer parte daquilo que temos vivido como igreja local, eu quero convidar você a lançar a sua semente. Vai aparecer aqui também um QR Code que você pode lançar a sua semente. Faça a sua parte, venha viver tudo aquilo que Deus tem feito nessa igreja e através dessa igreja nessa cidade. Que Deus abençoe a sua vida. Lagoinha, Nova York. Welcome to the Nun.